Isso aí. A próxima efeméride é o seguinte. No dia 15/8 de 1248, é velho, né? Foi lançada a pedra fundamental da Catedral de Colônia, que foi construída para abrigar as relíquias dos três reis magos. Tá? A construção, a pedra fundamental foi no dia 15/8 de 1248, 15/8. E a finalização da construção foi no dia 14/8. Não sei porque eles não esperaram mais um dia. Passa mais uma tinta naquele canto ali, dá mais uma lixa ali, só para mais um dia. Aí ficava 15/8, 15/8. Né? Só que terminou em 14/8 de 1880. A construção da catedral levou, meu Deus do céu, quase 600 anos. Então, ali no coração da cidade, eu vou dar uma descrição, daqui a pouco vai ter uma pessoa especial para participando com a gente aqui, explicando algumas coisas. No coração da cidade ali de Colônia, se ergue essa que eu tive a oportunidade de visitar agora na minha viagem, com muita alegria, com muita satisfação tremenda. Ergue-se ali uma das maravilhas arquitetônicas da Idade Média, que é a Catedral de Colônia, que é um ícone gótico que domina completamente o horizonte da cidade. É muito mais do que uma simples obra-prima da arquitetura. Ela é um símbolo de fé, perseverança e determinação ao longo dos séculos, porque levar 600 anos para construir alguma coisa, você precisa de muitas gerações. É perseverança, é fé para fazer aquele projeto belíssimo, original, sem desviar, sem pressa, fazer o que tem que ser feito, né? Então, ó, que bonito, ó. Daqui a pouco eu chego aqui nas imagens, né? A história começa em 1248, quando o arcebispo ali da cidade de Colônia, inspirado pelas grandes catedrais da França que ele tinha visitado, ele decidiu construir uma igreja que abrigaria as relíquias aí dos três reis magos, que foi trazida para Colônia em 1164, estava lá, de bobeira, não tinha um lugar digno para ficar. Então o projeto era ambicioso, uma catedral que seria o maior edifício gótico de toda a Europa, símbolo ali do poder temporal e espiritual da própria igreja. Então a construção foi um esforço tremendo, monumental, envolvendo ali várias gerações de arquitetos, pedreiros, artistas. Você lembra, quando um cara que começa a obra não é o mesmo cara que termina, então tinha que manter aquele padrão porque era muito detalhado. E lembrando que as pessoas que faziam isso nessa época, as construções das catedrais, eles faziam como se fosse uma homenagem a Deus dentro do seu trabalho. Então o cara que é marceneiro, ele quando chega ali para trabalhar, ele fala, pô, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu sei fazer um monte de coisa e tal, mas esse banco que eu vou fazer aqui para a igreja tem que ser o melhor banco que eu já fiz na minha vida, algo além das minhas capacidades, eu vou ter que me superar para fazer o melhor, com a melhor madeira, o melhor verniz, o melhor corte, a melhor lixa. Eles trabalhavam com esse espírito, então era um trabalho lento, mas era um trabalho que era repetido pelo artesão, pelo cara que fazia o chão, o cara que fazia a coluna, o cara que fazia a estátua, todo mundo imbuído desse mesmo sentimento de elevar o seu trabalho a um nível tremendo, como se fosse uma homenagem a Deus. E aí você produz as catedrais que são belíssimas, desde o primeiro vitral até a última coluna lá. É um negócio que você tem que admirar todas as partes da catedral, fora o grande mistério que surgiu, que no mesmo período em que se passava fome, várias dificuldades, queda do Império Romano, ali mais ou menos naquela época, é onde você perdeu medicina, você perdeu arquitetura, você perdeu várias coisas, de repente surge uma engenharia, uma arquitetura muito superior à romana, mas que até hoje os historiadores não encontram no sistema educacional o conteúdo
que gerasse uma catedral. Então foi um período que houve um avanço tremendo nessas áreas onde não há o rastro. Como se fosse, sei lá, veio do nada, do espaço, inspirado. Surgiu do nada, eu estou falando de ciência, estou falando de física, estou falando de química, materiais, cálculo, engenharia, carga, um monte de coisa surgiu do nada. E você não tem rastro. O único rastro que eles encontraram foi esse sistema educacional que lidava com a formação humana de uma maneira tão preciosa que você conseguia formar pessoas capazes de construir uma catedral. Mas a explicação completa desse ponto está no meu vídeo aqui do canal, exclusivo para membros, onde eu sento dentro ali da Catedral de Colônia e faço essa explicação por quase 1 hora sobre esse ponto educacional, que é a suspeita que a galera tem hoje. Continuando aí com a história da catedral, para a gente chegar na contribuição aí do camarada que vai falar para a gente. Após séculos e séculos ali de trabalho, interrupção, vai e volta, né? Porque às vezes o artista do momento não é capaz de terminar aquele trabalho, você tem que buscar um outro, você contrata, é difícil você manter aquele padrão, e a galera conseguiu. Durante o século XIX, ali na era do romantismo, reacendeu de uma maneira tremenda o interesse pela arquitetura gótica. A Europa descobriu que aquela era a arquitetura mais complexa, a mais bonita, a mais admirável. Então surgiu um interesse tremendo pela arquitetura gótica. Em 1880, após mais de 600 anos desde o início das obras, a Catedral de Colônia foi finalmente concluída, com suas torres gêmeas alcançando 150 metros de altura. Se você mora num apartamento que tem pé direito de 3 metros, faz as contas aí. É um prédio de 50 andares, a altura da igreja, né? E isso faz dessa igreja a mais alta do mundo na época. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral foi severamente danificada por bombardeios, mas permaneceu de pé, né, mostrando que realmente era muito bem construída, um símbolo aí de resiliência em meio a todo aquele período de destruição. Ela sofreu uma restauração muito cuidadosa após a guerra, que devolveu-lhe a majestade original que ela tinha, e hoje ela continua a ser um local de peregrinação. Eu fui lá, né, um marco tremendo aí na cidade de Colônia. A coisa mais importante que tem na cidade de Colônia, para mim, é a catedral. Então, mais do que uma obra arquitetônica, ela é um testemunho de fé, perseverança. Cada pedra, cada vitral, cada detalhe esculpido carrega a marca de séculos e séculos de arte, técnica, devoção e esforço. Permanece como um dos monumentos mais visitados de toda a Alemanha, inspirando aí milhões de pessoas em todo o mundo na sua grandiosidade. E é realmente um lugar belíssimo. Vocês estão vendo algumas imagens aí. Eu vou mostrar aqui um videozinho já, tá? Olha que lindo. Você olha um prédio perto dela. Tem um prédiozinho aqui do lado, ó. Você tem uma ideia do tamanho que é a catedral, né? E ela por dentro, belíssima. As paredes são feitas de vidro. As paredes são praticamente feitas de vidro. Então, a gente vai agora ter a participação aqui de um emissário especial, o Velho do Rio. Velho do Rio vai falar um pouquinho com a gente aqui, né? Algumas características interessantes ali do interior da catedral. É um vídeo exclusivo que está número 31, só para membros aqui do canal. Vamos dar uma olhada rapidinho no que o Velho do Rio vai falar aí. Tem uns arcos ali, ó. Porque o negócio da catedral é assim, imagina que antigamente, quando eles tinham que fazer a construção de algo que fosse muito alto, era obrigatório que as paredes fossem muito grossas, né? Lembra a pirâmide do Egito? Para ser muito alta,
ela tem paredes muito grossas. Ó. E uma catedral, as suas paredes são praticamente de vidros. Em volta, tudo é vidro nas paredes, tá vendo? Tudo é vidro, 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 vidro. Poxa, mas como é que você faz para essas paredes de vidro terem a estrutura e a foto de todas as artes, de todos os ofícios daquele período, num nível que até hoje não se sabe explicar direito? Então, eu posso entrar aqui em alguns detalhes. Por exemplo, vocês estão vendo esses arcos? Aqui, ó. Tem uns arcos ali, ó. Porque o negócio da catedral é assim, imagina que antigamente, quando eles tinham que fazer a construção de algo que fosse muito alto, era obrigatório que as paredes fossem muito grossas, né? Lembra a pirâmide do Egito? Para ser muito alta, ela tem paredes muito grossas. Ó. E uma catedral, as suas paredes são praticamente de vidros. Em volta, tudo é vidro nas paredes, tá vendo? Tudo é vidro, 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 vidro. Poxa, mas como é que você faz para essas paredes de vidro terem a estrutura e a força para aguentar o peso de uma catedral? São muitas e muitas toneladas, né? Então, essas pessoas dessa época, que tinham todo esse problema não, né? Toda essa questão da construção do ser humano, focado em virtude, não em obras, de total domínio do corpo. Para você ter um corpo tão afinado como um instrumento musical, eles usavam o termo afinado, né? Então, por exemplo, se você vai fazer aula de piano, no começo da aula de piano, o seu dedo não faz o que você desejaria que ele fizesse, né? Então, ele meio que tem um controle próprio, que é o controle próprio do não conhecimento da música, da técnica. Então, a tua própria musculatura da tua mão, você não tem domínio, o dedo dói, a mão dói. E com o passar do tempo, começa uma sintonia entre a sua mão e a sua vontade, o seu desejo. Você deseja tocar uma determinada música e a sua mão, a sua musculatura, seus tendões, todo mundo vai trabalhar uníssono para que aquilo aconteça, ao ponto de que você percebe os problemas, os erros, tudo intuitivamente, porque você teve o domínio do seu corpo para a execução daquela técnica. Então, tal como um músico, um pianista, um violinista conseguia dominar o seu corpo e educá-lo naquela técnica, eles faziam isso em todas as artes, em todos os ofícios. E você, a partir disso, surgiram catedrais, tá? Então, falando do peso da parede, vocês estão vendo esse arco que está aqui em cima. Ó, tem um arco aqui em cima de mim, tá vendo? Esse arco ali. Isso é o que ele chama de arco ogival. Tá lá atrás também, tá vendo? O arco ogival. Porque quando você antigamente ia construir qualquer coisa muito alta, você precisava de paredes muito grossas. E paredes muito grossas, elas precisavam de luz. Depois que você cria paredes muito grossas, de um negócio que não tem nenhum tipo de entrada de luz, você tinha o problema da largura da janela. A largura da janela, se você já viram alguns castelos, é estreitinha, assim, um negócio fininho, fininho. Aquelas janelas bem fininhas, que eram janelas que eram possíveis ser feitas, porque se você fizesse uma janela maior para entrada de luz, a estrutura colapsava, porque você não tinha como fazer uma viga que fosse forte o suficiente para aguentar o peso daquelas pedras. Mesmo que você fizesse uma viga de madeira, mesmo que você fizesse uma viga de aço, de ferro, seja lá o que for, e eles tentaram fazer, chegaram a resgatar o martelo hidráulico romano para trabalhar com metais, usavam algumas soluções, mas você não conseguia sustentar o peso. Então, com esse arco ogival, ele distribui o peso e ele joga o peso. Deixa eu fazer aqui uma coisa para vocês verem. Olha só. Então, olha o meu dedo aqui. O peso vem de cima, né? O peso vem de cima e ele desce para cá. Quando ele chega aqui, o peso é dividido para os dois lados. E esse peso dividido, ele tem que cair
na coluna. A coluna que aguenta o peso. Então o peso é dividido e cai para o lado. Então isso foi uma solução que eles encontraram para conseguir fazer uma estrutura mais alta, tá? E suportar. Depois de um tempo, algumas igrejas, catedrais, algumas obras ruíram, começaram a cair. Eles descobriram o seguinte: nesse ponto aqui da estrutura do arco ogival existia uma força natural do peso que puxava isso para a lateral. Então essa coluna e esse ponto, ela deveria receber algum apoio para que ela não escapasse para a lateral e depois aquilo caísse. Então, por exemplo, a construção de um outro arco lateral aqui joga o peso para cá, esse joga o peso para cá, eles se equilibram e você consegue resolver o problema. Mas vai chegar um momento em que essas colunas vão seguindo. Chega um momento que você encontra a última. Eu vou mostrar para vocês a solução que eles encontraram, né? Que é o arco botante, que está lá fora da igreja. Eu vou mostrar depois. O arco botante esse arco chega até aqui e surge um outro arco que vai lá para fora da igreja para suportar este peso que está vindo aqui. E no teto, que também tem um grande peso, o que eles fazem? Eles fazem um duplo arco ogival. Tá vendo lá em cima? Ó, olha lá, aqui, ó. Você tem no teto um arco ogival que encontra o outro arco ogival, uma pedra central que segura tudo, e eles vão distribuindo peso completamente. Então, você vê na estrutura toda os arcos suportando os pesos. Até chegar nas paredes. Perfeito? Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês lá fora. E vocês vão ver como que funciona esse último arco, que foram as grandes novidades, as grandes melhorias que foram feitas no sentido de trazer. Aqui a gente consegue ver uma miniatura da catedral. Aqui a gente vai conseguir ver o arco botante de uma maneira perfeita. Você veja que a gente tem o arco ogival, que a gente comentou, que ele descarrega um peso na lateral e esse peso é compensado pelo arco botante. Outro arco botante sustentando o outro peso e por aí vai. Então tem um determinado segmento que você vê uma sequência de arcos botantes saindo ali, todos eles sustentando o peso. Esse é o mistério da engenharia. Como que eles conseguiram naquela época fazer algo tão complexo quanto isso que a gente está vendo. Isso aqui é uma miniatura muito bonita. Bem claro, tá vendo? O arco que divide o peso, joga para os lados, e o botante que pega a sequência e você acaba dividindo o peso para essa coluna, tá vendo? Divide o peso para essa coluna. As catedrais góticas são realmente coisa maravilhosa, bonita. Olha ele ali, ó. Aquele arco tá vindo lá de dentro do telhado da igreja e jogando peso para essa coluna aqui fora. E vocês vejam quantos arcos, né? Olha só, tem um arco aqui, tem um outro arco ali dentro. Esse tem a ogival para cá, joga peso pro lado e por aí ele segue, todo mundo se suportando no peso. E você tem aqui uma coisa que eu não comentei, ó. Quem já não viu isso em filme, né? Que são os gárgulas. Olha o gárgula aí, ó. Olha o gárgula aí, ó. Olha ele aqui, ó. Vai lá, aparece aí gárgula pra gente. Eu dei o zoom, ó. Vai aparecer meu dedão em vez dele. Olha lá, ele ali, ó. O gárgula
Ele é uma... O pessoal olha e fala assim, é um monstro na igreja, um demônio do lado de fora, como é que pode? O gárgula é a representação do que essa estrutura é capaz de fazer. É aqui dentro o local onde você expulsa os seus demônios. Por isso que os demônios estão todos saindo. Veja, eles estão saindo da igreja, eles estão saindo dali de dentro. Entendeu? O pessoal tá fazendo a manutenção, né? Reforma. E aqui tem um cantinho que parece que já tá pintado, né? Ou não sei se foi jato de areia, que eles... Bom, tá o vídeo aí exclusivo para audiência. Quem é membro do canal pode ver o vídeo completo, com toda a descrição. Tem outros vídeos da viagem. Eu gosto de fazer essas anotações aí, essas coisas que são interessantes do ponto de vista do entendimento. Entender onde é que você está, entender a história, como que aquilo aconteceu. E você vê, hoje a gente não consegue fazer uma reunião de condomínio. E a galera daquela época se juntava e fazia um negócio desse. E a gente acha que nós evoluímos muito porque a gente vive o tempo presente, e a gente vive um problema chamado cronocentrismo, que é você se julga superior porque você está adiante no tempo. Mas quando você pergunta assim, ok, qual é a sua obra? Eu estou olhando a obra daquelas gerações. Qual é a sua obra? Qual é a obra do seu tempo? É Xandaré? É isso que vai entrar para a história? Aí eu te pergunto, qual o povo mais evoluído? Só porque os caras não tinham eletrônica? Mas o que nós fizemos para merecer a eletrônica que a gente está usando aí no celular, aqui na live? Coisas feitas por outras pessoas, né? Então, esse é outro ponto, que tu senta lá e você reconhece a sua pequenez diante da história. E é um exercício de humildade. Para quando você volta para o seu trabalho, aí você fala, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa digna aqui também. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí, Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.